A nossa história começa com Orhun treinando sozinho na masmorra, testando as habilidades dele tanto com a espada quanto com magia. Ele vinha treinando sem parar, e a habilidade com a lâmina não tinha enferrujado tanto quanto ele temia. Mesmo assim, isso não era o suficiente para ele. Orhun queria ir além e misturar a esgrima com magia de suporte. Ele decidiu que já era hora de testar as magias de suporte em combate de verdade. Ao lançar força aumentada em si mesmo, sentiu a magia correr pelo corpo, fortalecendo suas capacidades físicas. Magias de suporte servem justamente para aumentar a força física e o desempenho dos equipamentos do alvo. O mais versátil delas é que o conjurador pode usar tanto nos aliados quanto em si mesmo. Só que magia de suporte tem um grande ponto fraco: o tempo. Orhun ficou de olho na duração do feitiço e percebeu que ele durava exatamente 3 minutos. Esse tipo de magia não dura para sempre, e o tempo varia de acordo com a resistência mágica do alvo. Ele começou a lançar o feitiço várias vezes, treinando o timing perfeito e aprendendo a ler o campo de batalha. Normalmente, ninguém tentaria balançar uma espada enquanto conjura magia de suporte ao mesmo tempo, é complicado demais. Mas Orhun estava decidido a provar que, se alguém conseguisse fazer isso, seria ele, e esse seria o estilo de luta único dele. Quando estava quase terminando o treino, uma voz conhecida chamou por ele. Era o Oliver, o antigo líder do grupo dele. Oliver disse que a partir daquele momento, Orhun estava fora do grupo do herói. Orhun achou que fosse brincadeira, mas o olhar sério do Oliver deixou claro que não era. Os outros membros não foram nada gentis. Anneli falou na lata que o Orhun era um peso morto que só atrapalhava. Derrick concordou na hora. Oliver tentou amenizar, dizendo que Orhun tinha qualidades, mas que no fim das contas, as habilidades dele não eram suficientes para um grupo Rank S. Orhun lembrou de 8 anos atrás, quando ele e Oliver montaram o grupo juntos. Eles subiram de rank absurdamente rápido, chegando ao Rank S em poucos anos. Chegaram até o 94º andar da Grande Masmorra do Sul, algo que ninguém mais tinha conseguido. Tentando se defender, Orhun disse que era normal ele ser inferior como encantador, já que sua classe original era espadachim, não mago de suporte. Oliver cortou ele na hora, lembrando que Orhun só virou encantador porque a esgrima do próprio Oliver era muito superior. A verdade dura era que Orhun foi forçado a mudar de função porque não era bom o suficiente para continuar como espadachim do grupo. Oliver explicou que quando o grupo percebeu que precisava de um encantador de verdade, Orhun foi a melhor opção disponível. Mas agora ele já tinha encontrado alguém muito mais habilidoso para ocupar esse papel. Os outros deixaram claro que pensavam igual. Eles eram o grupo do herói e precisavam continuar avançando. Com Orhun ali, só iam atrasar. Percebendo que não tinha mais espaço para ele, Orhun aceitou. Agradeceu por tudo, se despediu e foi embora. Antes de sair, Anneli ainda fez questão de dar a última alfinetada. Disse que pessoas como ele têm um nome, pau para toda obra. Ou seja, faz um pouco de tudo, mas não é excelente em nada. As palavras doeram, mas Orhun guardou aquilo. Beleza, se iam chamar ele disso, então que fosse. Ele ia pegar esse estilo híbrido de espada com encantamentos e levar à perfeição. Um dia, em vez de zombarem dele, iam reconhecer Orhun como um verdadeiro combatente completo. Ele voltou para a masmorra e continuou treinando. Depois foi até o cristal de teletransporte no 7º andar para registrar o progresso. Mas bem na hora de ir embora, ouviu vozes desesperadas atrás dele. Um grupo de aventureiros vinha correndo em pânico em direção ao cristal. Sem querer, Orhun acabou ouvindo a conversa. Eles tinham sido atacados por uma horda gigantesca de orcs e mal conseguiram escapar. Na fuga, foram obrigados a deixar uma companheira para trás, uma garota jovem que agora estava cercada por monstros. Alguém perguntou se não deviam voltar para salvá-la, mas o líder cortou na hora. Eles não tinham força suficiente para enfrentar tantos orcs. No fim, o grupo parecia resignado a abandoná-la. Orhun tentou fingir que não era com ele, mas aquilo trouxe lembranças dolorosas do passado. Ele sabia muito bem como era ser abandonado por pessoas em quem você confiava. Ficou se dizendo que não devia se meter, aquilo não era problema dele. Mas mesmo sabendo disso, ele não conseguiu simplesmente virar as costas. Ele conhecia a dor de ser descartado pelo próprio grupo e não suportava a ideia de outra pessoa passar pelo mesmo sofrimento. Então ele foi tirar satisfação com os membros do grupo, chamando eles de covardes pela decisão. O líder ficou na defensiva e partiu para cima do Orhun. Orhun desviou fácil do ataque todo desajeitado e contra-atacou, jogando o cara no chão de costas. O líder ainda tentou argumentar, dizendo que mesmo se tivesse ficado sozinho, não teria como salvar a garota. Orhun mandou ele calar a boca e exigiu saber exatamente onde eles tinham deixado ela. Logo em seguida, entrou mais fundo na dungeon para fazer o resgate. Enquanto isso, a garota abandonada estava numa situação desesperadora. Ela tinha conseguido erguer uma barreira mágica para manter os orcs afastados, mas estava completamente cercada. Os orcs não paravam de atacar a barreira, e ela sabia que era só questão de tempo até ela quebrar.
Quando a barreira finalmente se despedaçou e os orcs avançaram, no último segundo possível um feitiço de vento poderoso jogou todos eles para trás. Ao abrir os olhos, ela viu um homem entre ela e os monstros. Era o Orhun. A garota não acreditava que alguém realmente tinha voltado para salvá-la. Os orcs partiram para cima de novo e Orhun avançou para interceptar. Pelos movimentos dele, ela achou que ele fosse um espadachim, mas ficou em choque quando viu Orhun lançando magias de suporte em si mesmo no meio da luta, fortalecendo o próprio corpo enquanto lutava ao mesmo tempo. Orhun se movia com uma velocidade e precisão absurdas, derrubando os orcs um por um. Para facilitar ainda mais, ele lançou outra magia, Sharpness Up, encantando a lâmina da espada. A garota assistia tudo boquiaberta, sem acreditar no que estava vendo. Ela nunca tinha visto um estilo de combate assim. Quando o último orc caiu, Orhun se virou para ela e perguntou se estava tudo bem. Mas ela estava tão sobrecarregada emocionalmente que só conseguiu cair no chão e chorar de alívio. Orhun ajudou ela a se levantar e guiou a garota para fora da dungeon em segurança. Orhun achou que seu trabalho já tinha acabado e se preparou para ir embora, mas a garota chamou ele. Ela queria agradecer direito e se apresentou como Sofia Claudel. Quando Orhun ouviu o sobrenome Claudel, reconheceu na hora. Aquela garota era de uma das famílias mais prestigiadas do reino. Sofia insistiu em pagar um jantar para agradecer por ele ter salvado a vida dela. Orhun tentou recusar educadamente, porque não queria se envolver com nobreza e complicar as coisas. Mas Sofia foi tão insistente que, depois de tanto insistir, ele acabou aceitando a contragosto. Pouco depois, Sofia levou ele até um restaurante simples. Quando estavam prestes a entrar, ela avistou alguém conhecido, sua irmã mais velha, Selma. Selma ficou surpresa ao ver a irmã ali, ainda mais acompanhada de um homem. Mas quando Selma olhou melhor pro cara, ficou chocada. Ela reconheceu na hora. Orhun Dora, não é? Claro que o Orhun sabia quem era Selma Claudel. Ela era famosa em todo o continente como a maior encantadora viva. Sozinha, ela tinha revolucionado a forma como as pessoas viam magos de suporte. Até o grupo do herói usava os métodos dela. E mais recentemente, durante a raid conjunta do mês passado, Oliver e os outros tinham visto o nível absurdo das habilidades dela de perto. Foi justamente ao perceber a diferença enorme entre os encantamentos da Selma e a magia de suporte do Orhun que ele acabou sendo expulso do grupo. Selma chegou bem perto do Orhun, com cara de poucos amigos, exigindo saber o que ele achava que estava fazendo, levando a irmãzinha de 14 anos dela para um encontro tarde da noite. Orhun se apressou para explicar que tudo não passava de um mal-entendido. Ele só tinha salvado a vida dela, e ela queria agradecer com uma refeição. Quando Selma ouviu que Orhun tinha resgatado a Sofia de um perigo real, a atitude dela mudou na hora. Ela ficou muito mais respeitosa e pediu desculpas sinceras, agradecendo de coração por ele ter protegido a irmã. No fim, os três acabaram jantando juntos. Sofia ficou curiosa para saber como eles se conheciam, e Orhun explicou que os dois tinham participado da grande raid conjunta do mês passado. Selma comentou que Orhun tinha sido extremamente útil naquela missão. Foi aí que ele contou que já não fazia mais parte do grupo do herói. Desde ontem, ele tinha sido oficialmente expulso. Selma ficou genuinamente chocada ao ouvir isso. Ela não conseguia entender por que o grupo iria querer dispensar alguém tão talentoso quanto Orhun, mas ele só disse que tinham vários fatores envolvidos nisso. A Selma aceitou a explicação, mas logo pareceu ter uma ideia. Ela comentou que, já que o Orhun agora estava livre no mercado, basicamente disponível para trabalho, então perguntou se ele teria interesse em aceitar um serviço dos Coelhos Prateados. O Orhun recusou de forma educada, explicando que não queria entrar em clãs nem em grupos fixos. A Selma se apressou em esclarecer que não estava tentando recrutá-lo como membro permanente, seria só um contrato único. Ela explicou melhor o trabalho. Seria uma exploração conjunta, basicamente uma expedição de ensino, onde aventureiros veteranos orientariam e treinariam os novatos. A Selma deixou claro que queria o Orhun como um dos veteranos supervisores. Ouvir isso de alguém do nível da Selma deveria ter deixado o Orhun feliz, mas ao mesmo tempo doeu. Afinal, ele tinha acabado de ser expulso justamente porque diziam que as habilidades de encantamento dele eram inferiores. No fundo, Orhun não queria voltar a ser visto só como um encantador. Mesmo assim, ele recusou a proposta da Selma. Foi então que a Sofia falou de repente, com a voz sincera e quase implorando. Ela disse que também iria participar dessa exploração conjunta e que, se o Orhun fosse junto, ela se sentiria muito mais segura. Ela olhou para ele cheia de esperança. O Orhun ficou balançado. Depois de um tempo em silêncio, disse que ia pensar no assunto. Mas antes de encerrar a conversa, deixou uma coisa bem clara. Se ele decidisse participar, tinha uma condição inegociável.
Ele entraria como espadachim, não como encantador. Todo mundo ficou chocado. A Selma não acreditou no que estava ouvindo e perguntou direto por que ele iria querer mudar para espadachim, sendo que o talento dele claramente era encantamento. O Orhun entendeu a surpresa dela, mas isso já estava decidido. Era uma questão de orgulho e de provar que ele podia ser mais do que só um personagem de suporte. A Selma analisou o rosto dele por um momento e por fim assentiu. Disse que se era isso que ele queria, aceitava as condições. Depois de se despedir da Selma e da Sofia, o Orhun resolveu fazer mais uma parada. Ele foi até uma loja de armas local com a qual tinha uma ligação pessoal. O dono, um senhorzinho, recebeu com carinho. Mas o Orhun precisava falar algo importante. Contou que desde ontem não fazia mais parte do grupo dos heróis. A resposta do velho pegou o Orhun totalmente de surpresa. O lojista disse com firmeza que ele não tinha absolutamente nada pelo que pedir desculpa. Falou que era grato ao Orhun não por status ou fama, mas por quem ele era como pessoa. Ser ou não oficialmente um herói não mudava o fato de que ele continuava sendo alguém bom com um coração heróico. O velho disse que o Orhun devia viver a vida seguindo seus próprios sentimentos e convicções, e que não importa qual caminho ele escolhesse, ele sempre estaria do lado do Orhun. Aquilo tocou o Orhun profundamente. Desde que tinha sido expulso do grupo, ele vinha se sentindo perdido e desanimado, duvidando do próprio valor. Mas ouvir aquele apoio incondicional lembrou ele de que seu valor não dependia do grupo ao qual pertencia. Na manhã seguinte, o Orhun já tinha tomado sua decisão. Ele foi cedo até a sede dos Coelhos Prateados. Quando chegou, a Selma o recebeu e parecia genuinamente feliz em vê-lo ali. Para o Orhun, aquela expedição era um novo começo. Ele não ia mais ser definido pelos fracassos nem limitado pelas expectativas dos outros. Ele lutaria do jeito dele, combinando espada e encantamento num estilo único, só dele. E provaria para todo mundo, inclusive para si mesmo, que ser um faz-tudo não era uma fraqueza, mas uma força cheia de possibilidades infinitas. Quando finalmente entram, Vince Briars, o líder dos Night Sky Silver Rabbits, recebe o Orhun dizendo que já tinha ouvido falar dele. Orhun se apresenta direito e fala que é uma honra conhecer o líder de um clã tão famoso. Vince faz um gesto casual, mandando a formalidade para longe, e comenta que já sabe da saída do Orhun do grupo do herói. Orhun confirma com um aceno tranquilo e pede mais detalhes sobre a expedição de treinamento. Então Vince passa a explicação para Selma. Depois que todo mundo se senta, Selma explica os detalhes da expedição com uma precisão quase militar. Eles vão descer do andar 1 até o andar 51 do Grande Labirinto em apenas 3 dias. O plano é assim: no primeiro dia chegam até o andar 21, no segundo até o 36, e no terceiro dia fazem o avanço final. A história volta um pouco no tempo para mostrar uma conversa anterior entre Selma e Vince. Selma tinha contado sobre a saída do Orhun do grupo do herói, e Vince ficou imediatamente preocupado. Ele sabia que isso era uma perda gigantesca para o grupo lendário, já que sem as habilidades únicas do Orhun, o poder de combate deles cairia bastante. Selma concordou na hora, explicando que a magia de suporte do Orhun levava o grupo a um nível que eles nunca alcançariam sozinhos. A velocidade de conjuração dele era absurda, pelo menos 4 vezes mais rápida que a dela, que já era alta. Além disso, ele usava várias magias originais criadas por ele mesmo, e ainda tinha uma leitura tática perfeita, dando suporte mágico na medida certa, no momento exato. Tudo isso fazia dele o encantador ideal. Sem ele, o grupo do herói ficaria muito mais fraco. Voltando para o presente, Orhun analisa a estrutura da expedição. 10 grupos novatos vão participar, protegidos por 5 escoltas, incluindo ele e a Selma. Os novatos vão lutar contra os monstros em turnos, e as escoltas só entram em ação se a situação sair do controle. Mesmo assim, algo incomoda Orhun, e ele comenta que 5 escoltas parecem poucas. Com um cronograma tão apertado, o normal seria usar vários grupos Rank A para garantir a segurança dos iniciantes. Selma e Vince trocam um olhar cheio de significado antes de Selma responder. Apesar do objetivo oficial ser chegar ao andar 51, eles acreditam que um certo nível de pressão vai acelerar o crescimento dos novatos. Orhun entende na hora que isso é só meia verdade. Tem algo a mais por trás dessa expedição, mas eles claramente não vão contar isso para alguém de fora. Para não criar problemas e não colocar sua participação em risco, Orhun aceita a missão. Vince agradece e fala sobre o pagamento: 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 ao final, se tudo der certo. Orhun aceita meio relutante, comentando que isso é dinheiro suficiente para viver um ano inteiro. Selma responde de forma simples, dizendo que eles valorizam muito as habilidades dele. Isso deixa Orhun genuinamente feliz, mesmo tentando não demonstrar. Ele decide que vai dar o melhor de si para corresponder à confiança deles. Na manhã seguinte, todos se reúnem na entrada do Grande Labirinto. Selma e Sofia cumprimentam Orhun assim que ele chega. Ele elogia a roupa da Sofia, dizendo que combina muito com ela. A Sofia fica completamente sem reação, e a Selma entra em pânico ao ver a reação tímida e feliz da irmã mais nova. Entrando em modo defensivo, Selma diz que o Orhun claramente sabe como encantar mulheres, e pergunta se ele tem algum relacionamento.
Orhun nega rapidamente, explicando que no grupo do herói tinha várias mulheres, então ele acabou se acostumando a conversar normalmente com elas. Selma se acalma na hora. Sofia pergunta onde ele está morando agora. Orhun diz que está ficando numa estalagem por enquanto. Selma volta a ficar alarmada e questiona por que a Sofia perguntou isso. Sofia nega qualquer segunda intenção, claramente morrendo de vergonha. Depois de se recompor, Selma percebe que Orhun está mantendo uma certa distância do resto do grupo. Quando ela pergunta o motivo, ele explica que, por ser alguém de fora, achou que a presença dele podia deixar os novatos ainda mais nervosos. Selma concorda que o clima tá tenso e pede ajuda para acalmar o pessoal. Ela manda Orhun acompanhá-la e pede para Sofia voltar para o grupo dela. Selma apresenta Orhun aos outros 3 escoltas da expedição. Anselm e Bernard se apresentam como defensores, enquanto Kathy é a curandeira. Orhun percebe que isso deixa ele como encantador, e Selma como atacante, formando um time bem equilibrado, embora ele fique pensando no que eles fariam se ele tivesse recusado a proposta. Por fim, Selma leva Ron até os novatos reunidos para um discurso antes da expedição. Ela anuncia que aquele é o primeiro dia da descida rumo ao andar 51 do grande labirinto. Dá pra ver a tensão no rosto de cada novato, então ela tenta tranquilizar todo mundo apresentando a equipe de suporte excepcional que vai acompanhá-los. Quando a Selma apresenta o Orhun, ela revela que ele chegou até o andar 94. Mais fundo do que até os veteranos do clã já conseguiram ir. Esse destaque inesperado pega o Orhun totalmente desprevenido, enquanto cochichos animados se espalham entre os novatos. A Selma continua, dizendo que ele é um ex-membro do grupo do herói e que tem um conhecimento absurdo das profundezas do grande labirinto. Os novatos reagem na hora, cheios de empolgação e admiração. Já o Orhun fica pálido, porque nunca imaginou ser exposto desse jeito em público. Quando ele finalmente consegue falar, protesta dizendo que a Selma exagerou na apresentação. Ela corta na hora, dizendo que ele realmente chegou ao andar 94. Depois explica que manter a moral da galera e ajudar os novatos a focarem no labirinto faz parte das responsabilidades dela. Deixando isso de lado, Selma designa Orhun para escoltar o grupo 10, dizendo que eles são os novatos mais promissores dela. Orhun aceita a missão. Ao conhecer os membros do grupo 10, Orhun percebe que a Sofia está entre eles e que o grupo só tem 3 pessoas no total. Grupos com só 3 membros são raros, já que quanto menos gente, mais o perigo aumenta. Um dos garotos explica que o grupo é pequeno porque ninguém mais consegue acompanhar o ritmo deles. Orhun fica surpreso com a confiança por trás dessa fala. Orhun pede que eles se apresentem direito. O garoto dá um passo à frente e se apresenta como Logan Hayward, líder do grupo e encantador, dizendo que um dia vai superar até a própria Selma. A garota se apresenta como Caroline Inglot, defensora. Orhun logo nota que ela não usa armadura nenhuma. Caroline explica a filosofia dela: luta sem armadura ou escudo e se morrer, morreu. Orhun deduz que ela depende totalmente de esquiva em vez de bloquear. Caroline confirma, e ainda diz que se recusa a deixar qualquer monstro sequer encostar nela. Orhun alerta que manter esse nível de esquiva exige muita experiência em combate. Logan comenta que todo mundo tentou convencer ela a mudar de ideia, mas ela ignorou geral. Caroline rebate dizendo que o Logan também ignora os instrutores, e ele responde que não precisa dos conselhos deles porque é simplesmente talentoso demais. A Sofia tenta apaziguar a discussão, mas o Orhun já percebeu que foi colocado para cuidar das crianças problema. Por fim, Sofia se apresenta como atacante de retaguarda, especializada em magia. Orhun sente até um alívio ao perceber que pelo menos uma pessoa ali parece normal. Quando chega a hora de partir, eles descem para o labirinto e o clima fica completamente silencioso assim que cruzam a entrada. Enquanto avançam, Caroline pergunta por que alguém do grupo do herói estaria participando dessa expedição. Orhun corrige ela, dizendo que é ex-membro. Caroline pergunta por que ele saiu, já que todo mundo idolatra o grupo do herói. Orhun responde que isso não é da conta dela, então Caroline muda de assunto e pergunta se ele e a Sofia se conhecem. Orhun confirma, e Caroline comenta que a Sofia prometeu que alguém incrível ia se juntar ao grupo. A Sofia admite que ele era essa pessoa incrível, porque foi ele quem salvou a vida dela. Depois de um tempo, os monstros que vão se aproximando acabam ativando as armadilhas mágicas que o Orhun tinha preparado antes, e elas dão conta das ameaças numa boa, sem nenhum problema. O grupo chega ao andar 20, e durante todo o caminho, o Orhun ficou observando o desempenho deles em combate. No fim, ele conclui que eles provavelmente vão conseguir completar o resto da expedição sem grandes dificuldades. O Logan mostra que realmente tem talento como encantador. A Caroline é bem rápida, mas ainda precisa melhorar a parte tática. Já a Sofia passa fácil do nível normal de uma iniciante, e com certeza vai evoluir muito conforme ganhar confiança. Pouco depois, os outros escoltas e os grupos de novatos derrotam o chefe do andar 20, liberando a passagem para o andar 21 como estava planejado. A Selma manda todo mundo registrar o andar no cartão da guilda, encerrando oficialmente as atividades do dia. Na saída, a Selma pergunta se o Orhun gostou de atuar como escolta. Ele responde que o grupo 10 tem potencial, mas ainda não funciona direito como equipe, e diz que a Caroline em especial preocupa um pouco.
A Selma dá uma risada meio nervosa e diz que na verdade a Caroline já melhorou bastante. Eles se despedem e cada um segue seu caminho. Na manhã seguinte, o Orhun acorda totalmente para baixo ao ler o jornal, que traz o Oliver estampado na capa. A matéria fala do grupo do herói e do novo encantador deles, deixando bem claro para todo mundo que ele foi expulso. O Orhun bate o jornal na mesa, reclamando da falta de noção no timing. Ele pelo menos queria que tivessem esperado a expedição de treino acabar antes de publicar isso. Suspirando, já meio resignado, ele pega o casaco e sai da estalagem. Vai em direção ao ponto de encontro, mas no meio do caminho, pela cidade, uma garota chama seu nome. O Orhun para na hora, reconhecendo aquela voz na mesma hora. Quando se vira, vê a Luna, uma das integrantes do grupo do herói. Ele fica tão chocado que não consegue se mexer, então é ela quem se aproxima, comentando sobre quanto tempo fazia desde a última vez que se viram. Durante o tempo em que o Orhun esteve no grupo, mesmo quando os outros começaram a tratar ele com frieza, a Luna sempre foi a mesma com ele. Ela estava fora resolvendo outra coisa no dia da expulsão, e ele sabe que se ela estivesse presente, talvez tudo tivesse sido diferente. Ele pergunta o que ela quer, mas leva um choque quando a Luna pede, do nada, para ele voltar pro grupo, dizendo que eles precisam da força dele. Apesar da surpresa inicial, o Orhun já meio que esperava algo assim, já que a Luna sempre teve uma consideração grande por ele. O Orhun diz que duvida muito que o resto do grupo pense o mesmo, principalmente depois da matéria no jornal de hoje. A Luna admite que não sabia de artigo nenhum e diz que está falando por conta própria. Mesmo assim, garante que, se ele voltar com ela, vai fazer de tudo para convencer os outros. O Orhun fica surpreso com a sinceridade dela, mas o rosto dele fica sério, porque ele sabe que agora já é tarde demais. Ele diz que depois da publicação daquela matéria, voltar é impossível, e além disso, ele já nem quer mais. A Luna pede desculpa, triste, dizendo que ainda não tinha visto o jornal de hoje. Mesmo assim, ela segura as mãos dele e lembra da promessa que fizeram de conquistar juntos o grande labirinto. Aquilo atinge o Orhun em cheio, e ele puxa as mãos de volta, lembrando que essa promessa foi feita junto com o Oliver. O mesmo Oliver que o expulsou, então aquele futuro nunca vai acontecer. A Luna fica sem saber o que dizer. Antes que consiga responder, o Orhun pede desculpa e vai embora sem olhar para trás, deixando ela sozinha. Lá no fundo, ele também queria que os três continuassem juntos, como sempre foram, e cumprissem aquela promessa de infância. Mas não existe mais caminho de volta, nem lugar para ele ali, tudo acabou naquele dia. Enquanto o Orhun caminhava, ele já imaginava que aquela matéria ia sair, mas admite que pegou ele num momento bem ruim. Agora, como instrutor dos novatos, ele fica se perguntando se eles ainda vão confiar nele depois de ler aquela notícia. É aí que a gente ouve os novatos comentando sobre o assunto. O Logan só consegue pensar no que o Orhun falou para eles no dia anterior, que tinha saído do grupo por vontade própria. Mas se na verdade expulsaram ele, aí já é outra história. Nesse momento, o Orhun chega cumprimentando todo mundo. Todos respondem normalmente, menos o Logan. O Orhun comenta que hoje os novatos estão meio diferentes. Ele acha normal estarem confusos, afinal a Selma elogiou ele demais e agora eles leram o jornal. Logo depois, Selma e os outros chegam. Ela pede desculpa por não saber o que tinha acontecido. O Orhun diz que ela não tem motivo para se desculpar e que não dá para ficar chateado quando o pessoal precisa sair para explorar. Mesmo assim, a Selma se sente mal por ter usado o Orhun como exemplo para inspirar os novatos, dizendo que devia ter sido mais cuidadosa. Mas para ele tá tudo bem. Ele também pede desculpa por ter colocado ela nessa situação. Diz que vai apoiar ela na exploração e pede para ela manter a calma. E o mesmo vale para os outros. Nisso, o Bernard pergunta se é verdade que eles chegaram até o andar 94. O Orhun confirma, e o Bernard diz que de qualquer forma eles ficaram impressionados. Além disso, o desempenho dele no dia anterior foi impecável, e eles esperam que ele continue assim hoje. Depois disso, o Orhun vai falar com seus prodígios. A Caroline cumprimenta ele super bem, e o Logan pelo menos tenta. O Orhun pergunta se eles ficaram sabendo do jornal. Para Sofia, aquela matéria é mentira. A Caroline não liga muito. Já o Logan pergunta direto se é verdade. O Orhun responde que quase tudo é verdade, que ele não é o herói que eles imaginavam, e pede desculpa por ter ficado calado. O Logan ainda desconfia, mas a Sofia sabe que o Orhun é forte. Ela e todo mundo viu ele derrotar dezenas de orcs num instante. Para ela, força não falta no Orhun. Ele agradece e, usando as palavras dela, diz que tem nível suficiente para levar eles até o andar 51. E mesmo não sendo mais um dos heróis, ele jura como Orhun Doura, um simples explorador que vai proteger eles custe o que custar. Por isso ele quer que todos deem o máximo, como no dia anterior. As garotas apoiam ele, mas o Logan se sente meio idiota por ter ficado feliz ontem. Já no andar 21, eles precisam chegar até o 35. A diferença é que dessa vez os líderes não vão dar instruções até alcançarem o andar 31, o primeiro intermediário. Até então, os novatos avançam sozinhos, como ontem. Caroline na defesa e Sofia queimando tudo.
O Orhun parabeniza elas e fica feliz por ainda confiarem nele, mas o Logan continua distante. Assim, pouco a pouco, eles chegam ao andar 31. A partir dali, o Orhun fica mais atento para dar instruções. Nesse momento, ele manda todo mundo parar, avisando que detectou monstros à frente. Logo aparecem vários goblins. O Orhun manda Caroline distrair eles. Ela parte para o combate corpo a corpo. Enquanto isso, a Sofia cuida dos orcs mais atrás. O Orhun manda o Logan usar magia de suporte, mas antes mesmo de terminar a ordem, o Logan já se adianta e lança um aumento de agilidade. O Orhun percebe que ele tá indo bem, mas pro Logan aquilo é instrução básica, então ele acaba subestimando o Orhun. A Caroline recebe o buff do Logan e consegue derrubar um Goblin, mas ao mesmo tempo a Sofia fica paralisada. O Logan se pergunta o que ela tá fazendo, lembrando que ela foi atacada por orcs recentemente, achando que talvez ainda tenha trauma. Mas o que mais incomoda ele é o fato de o Orhun não parecer que vai ajudar. Quando vê o orc se aproximando, o Logan decide ir até lá. Mas nesse instante, o Orhun usa magia de suporte para reduzir a velocidade do orc. Em seguida, ele se aproxima da Sofia para acalmá-la. Ele garante que vai ficar tudo bem, porque ela tem os companheiros ao lado dela, e ele também. Isso faz a Ruivinha se sentir mais segura. Se concentrando, ela consegue conjurar uma lança de fogo e incinera o orc. Todo mundo fica impressionado com aquela magia. O Orhun destaca que a Ruiva consegue usar magia de nível avançado. A Caroline parabeniza ela, assim como o próprio Orhun. Já o Logan continua pensando no que acabou de acontecer, confuso. Ele se pergunta quem diabos o Orhun realmente é, e se ele realmente foi expulso do grupo do herói por falta de habilidade. Depois de um bom tempo, eles chegam ao andar 35. Lá dão de cara com uma tarântula da morte. O Logan fica na dúvida se consegue derrotar aquilo com o poder atual dele. Mas o Orhun começa a dar ordens na maior tranquilidade. Ele manda o Logan aumentar a agilidade e a resistência da Caroline, além de reforçar a magia da Sofia. O Logan até estranha, porque o Orhun continua dando instruções como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que, bem na hora em que ele ia lançar a magia de suporte na Caroline, ela sai correndo. O Logan tenta ir atrás, mas o Orhun segura ele e lembra que se ele for para a linha de frente, vai ficar exposto. Aí ele fala direto com a Caroline, mandando ela pular por cima do monstro e atacar por trás. A garota de cabelo laranja obedece, finca as adagas e, correndo por cima delas, rasga o corpo inteiro da tarântula, finalizando o ataque com muito estilo ao cair. Depois disso, Rum manda ela continuar chamando a atenção do monstro daquele ponto. Ele ainda avisa para ela tomar cuidado, já que é uma aranha venenosa. O Logan reforça ela mais uma vez, e a gente vê a Caroline desviando e repelindo os ataques. Então o Orhun pede pro Logan focar na mobilidade dela. Em seguida, manda a Sofia imobilizar o monstro. A Ruiva conjura magia de vento cortante e lança lâminas de ar que cortam as pernas da tarântula. A Caroline já começa a comemorar, mas o Orhun manda o Logan aumentar imediatamente a força e a técnica dela. O Logan pergunta o motivo, mas o Orhun só diz que já é tarde demais. Então é pra fazer agora. Nesse momento, o monstro prende a Caroline com a teia. O Orhun grita pra ela cortar a teia com as adagas, mas ela não consegue. Então o Orhun manda o Logan usar outro reforço na Sofia, enquanto a Ruiva prepara uma magia ofensiva, uma flecha de pedra. Vendo que o Logan só consegue manter 3 magias ao mesmo tempo por enquanto, o Orhun decide ajudar discretamente, reforçando o fio das adagas da Caroline. Assim, ela consegue se libertar, e junto com a magia da Sofia, eles finalmente derrotam a tarântula. As garotas comemoram. O Orhun parabeniza as duas, mas o Logan não consegue parar de pensar na verdadeira força que o Orhun esconde. À tarde, a Selma faz um discurso antes do último dia de exploração. Ela manda todo mundo descansar bem e voltar em perfeitas condições. Enquanto isso, o Orhun tá voltando para casa quando os outros líderes de grupo pedem um momento com ele, dizendo que vão comer juntos e gostariam que ele fosse junto. Isso surpreende o Orhun, mesmo todo mundo já sabendo das novidades, mas ele aceita. Assim, eles levam o protagonista enquanto conversam no caminho. Ao mesmo tempo, nas carruagens dos novatos mais promissores, o Logan pergunta pra Sofia se é verdade que o Orhun salvou ela alguns dias atrás. Ela confirma. O Logan pergunta se ele estava sozinho, e ela diz que sim. Então o Logan pede pra ela contar mais detalhes do que aconteceu, perguntando que magias ele usou e como lutou. A Sofia conta que ele usou uma magia incrível, tipo uma onda de choque de vento, e também magia de suporte para reforçar a espada, ou pelo menos é isso que ela lembra. O Logan reconhece isso como aumento de fio. Uma magia de suporte para armas em vez de pessoas, a mesma que ele usou nas armas da Caroline para cortar a teia. A própria Caroline admite que ficou surpresa, porque sentiu as adagas começarem a cortar muito melhor do nada. O Logan pergunta de novo se o Orhun estava usando uma espada quando salvou a Sofia. Ela confirma e diz que ele estava derrubando orcs um atrás do outro.
O Logan fica impressionado com o fato de Orhun conseguir lutar com espada e usar magia de suporte ao mesmo tempo. A Sofia comenta que não sabe todos os detalhes, mas Orhun disse que depois de sair do grupo dos heróis, mudou seu papel de atacante para a vanguarda. O Logan não entende muito bem isso, já que hoje ele fez um trabalho perfeito como encantador, lembrando como ele usou magia de suporte e deu ordens claras para Sofia, Caroline e para ele mesmo. O Logan admite que julgou o Orhun errado naquela manhã. Ele tinha ficado decepcionado ao descobrir que o Orhun não tinha saído do grupo dos heróis nem sido expulso. Isso fez ele se sentir traído, e por isso ficou com tanta raiva. Mas na luta de hoje contra os orcs, o Orhun reduziu a agilidade deles em segredo. Isso é uma magia que enfraquece o inimigo, ou seja, um debuff. O Logan lembra de ouvir que nem a Grande Selma costuma usar esse tipo de magia, já que são difíceis de controlar. Mas o Orhun parecia dominar isso com total naturalidade. E foi na luta contra a Tarântula da Morte no andar 35 que ele entendeu de vez a importância das formações. Se o defensor consegue puxar o inimigo, o atacante e o suporte conseguem preparar o próximo movimento com calma. Esse é o jeito ideal de pensar, mas acima de tudo, o que mais surpreendeu o Logan foi o fato de Orhun ter calculado exatamente quando as magias de suporte dos companheiros iam acabar. Ele até previu o último ataque da Tarântula da Morte. O Orhun simplesmente antecipou tudo o que podia acontecer na batalha. Então, Logan entende que existe uma diferença enorme entre ele e o Orhun, mas isso ainda não responde à pergunta que ele tem, que é o motivo de o Orhun ter mudado o papel dele de atacante da linha de frente. A Caroline comenta que o Orhun continua sendo forte mesmo nesse papel. A Sofia confirma, lembrando do que ele contou de manhã, sobre como o Orhun derrotou dezenas de orcs num instante. A Caroline acha ele incrível e quer ficar tão forte quanto ele. A Sofia também. Depois de ouvir tudo isso, o Logan conclui que o Orhun realmente é um gênio, mas mesmo assim, ele não vai desistir. Ele pensa em aprender tudo o que puder com o Orhun pra um dia conseguir superá-lo. Nisso, a Caroline, vendo ele tão sério, pergunta se tem algo errado, já que a cara dele tá até assustadora. O Logan responde que não é nada, que ele só tá se preparando mentalmente pro dia seguinte. Vendo o quanto ele tá motivado, elas decidem fazer o mesmo e se preparar mentalmente também. Mudando de foco para Orhun e seus companheiros, eles aproveitam a comida deliciosa que trouxeram. Dizem pro Orhun que hoje eles vão pagar tudo e que ele pode pedir o que quiser. Aí o Bernard pergunta se ele já viveu muitas festas quando estava no grupo do herói. O Orhun responde que não era bem assim, já que ele também fazia trabalho administrativo, então mal dava para se divertir com eles. O pessoal lamenta que ele tenha passado por isso, e até acha meio cruel terem feito aquele artigo, então sugerem que ele esqueça isso. Deixando esse assunto de lado, eles perguntam se ele não era um encantador no grupo do herói, já que quando se conheceram ele disse que era atacante da linha de frente. Então Orhun explica que agora ele é um espadachim, já que mudou de função quando saiu do grupo. Por curiosidade, perguntam o motivo. O Orhun revela que no começo ele já era espadachim no grupo do herói, porque esse sempre foi o maior sonho dele. O Bernard pergunta se isso foi influência dos pais ou se algum deles era espadachim. O Orhun responde que foi por causa do avô dele. Muito tempo atrás, um monstro apareceu na vila onde ele morava, e o avô, que era um explorador aposentado, derrotou a criatura com uma única espada. Aquilo deixou o Orhun fascinado e fez ele decidir que queria ser espadachim. Sabendo disso, eles perguntam por que então ele virou encantador, já que queria tanto ser espadachim. O Orhun conta que tudo começou quando chegaram aos andares inferiores da masmorra. O ritmo de avanço despencou e, apesar de ser normal, porque os monstros eram bem mais fortes. Na época, eles não entendiam isso. Para avançar mais rápido, perceberam que os encantadores estavam ganhando destaque. Como ele era bom em praticamente tudo, a escolha acabou caindo nele. O pessoal entende que foi pelo bem do grupo, já que assim eles chegaram até o andar 94. Mas o Orhun diz que não foi bem assim. Segundo ele, o certo teria sido ficarem mais fortes e não sair correndo para avançar. Eles perguntam o que ele quer dizer com isso, mas o Orhun evita responder e muda de assunto. Por dentro, porém, ele pensa que por causa disso, as chances de passar do andar 94 são praticamente zero. Então eles mudam de assunto e perguntam como seria o espadachim ideal para ele. O Orhun responde, meio irônico, que seria alguém que aprende um pouco de tudo e não é mestre absoluto em nada. Ou seja, um espadachim capaz de conquistar até os andares inferiores sozinho. O pessoal anima ele, dizendo que um dia ele vai conseguir. A história então vai para as garotas. Enquanto tomam banho, comentam que só falta mais um dia para terminar a exploração. A Caroline sugere que a Sofia se despeça direito do Orhun, mas isso deixa ela meio desanimada. Ela diz que gostaria que ele ficasse com elas. Com isso, a Caroline sugere que ela simplesmente pergunte, garantindo que ele vai aceitar todo feliz se ela pedir. A Sofia hesita por um momento, mas no fim decide que vai tentar. Na manhã seguinte,
vemos todos os aventureiros reunidos na entrada do labirinto. Nesse momento, o famoso grupo do herói aparece e segue para dentro do mesmo labirinto. Na manhã seguinte, Orhun segue em direção à entrada da caverna, sabendo que aquele seria seu último dia liderando o jovem grupo de aventureiros. Ele vê Sofia e os outros esperando perto da entrada da masmorra. Eles o cumprimentam calorosamente, e ele percebe que hoje há bem mais confiança na liderança dele. Até o Hogan, que no começo era desconfiado, parece bem mais aberto agora. A Carol comenta que, já que aquele era o último dia da expedição de treinamento, a Sofia queria dizer algo importante. Ela começa a cutucar a Sofia várias vezes, tentando forçá-la a falar. Mas Sofia parece tímida demais para conseguir expressar o que sente diretamente. Enquanto tomava banho na noite anterior, Sofia tinha desabafado com a Carol que queria que o Orhun ficasse de vez no clã dos Coelhos Noturnos, antes que ela consiga falar isso diretamente para ele. Orhun é chamado de repente pela Selma. Ele diz para Sofia que conversa com ela mais tarde. Caminhando até onde os outros guias estão reunidos, Orhun escuta aventureiros novatos comentando que o grupo do herói vai entrar na masmorra hoje. Eles vão fazer uma espécie de teste com a nova formação do grupo. Orhun fica curioso para saber em qual andar eles pretendem ir. Ele descobre que eles vão começar pelo 92º andar, e não pelo 94º. Que é o mais fundo já explorado. Orhun fica chocado. Para ele, começar um andar tão perigoso com um membro completamente novo é loucura. O certo seria tentar andares mais baixos primeiro, para criar entrosamento. Ele decide que ficar pensando no grupo do herói é perda de tempo. O foco dele devia ser no que ele veio fazer ali. No 92º andar, Oliver, o líder do grupo do herói, tenta animar o time. Ele diz que eles não devem ter problemas para limpar aqueles andares, mas reforça que todo mundo precisa ficar atento. Então ele se vira para a integrante mais nova, Filia, uma encantadora de cabelo verde. O tanque pede para Filia mostrar do que é capaz. O mago arrogante se mete na conversa, dizendo que ela não é uma faz-tudo inútil como o Orhun. Oliver então olha para Luna, que permanece em silêncio, numa clara demonstração de resistência. Ela nunca quis que o Orhun fosse embora. Oliver acredita que depois dessa incursão bem-sucedida, até a Luna vai admitir que a decisão deles foi a correta. Ela não tinha participado do plano para tirar o Orhun à força. Só ficou sabendo do que aconteceu quando Oliver organizou uma comemoração para a chegada da Filia. Henry e Derek zombaram cruelmente do Orhun, dizendo que agora finalmente tinha uma encantadora de verdade. Eles se gabaram, falando que iam chegar ao 100º andar rapidinho. Henry disse para Filia que o grupo tinha muito dinheiro guardado, mas que o Orhun era tão mão fechada que nunca gastava tudo. Filia ficou desconfortável e perguntou se os fundos do grupo não deveriam ser usados só para despesas do grupo. Henry ignorou a preocupação dela, dizendo que eles tinham dinheiro de sobra. Oliver mandou todo mundo parar de falar do Orhun. Era hora de seguir em frente. Justo quando eles levantaram os copos para brindar, Luna entrou no salão ofegante, dizendo que precisava falar com Oliver urgentemente. Ela percebeu a presença da Filia e pediu para conversar em particular. Oliver disse que ela podia falar na frente de todo mundo. Então Luna revelou que ouviu dizer que o Orhun estava explorando masmorras com os coelhos prateados noturnos. Ela exigiu saber como aquilo era possível. Derek e Henry ficaram confusos. Henry perguntou como Orhun poderia ter entrado em outro grupo em só 3 dias. Derek disse que ele devia estar exibindo o distintivo de Rank S, que só tinha conseguido graças aos esforços deles. Luna ficou sem entender nada. Oliver pediu para ela se acalmar. Antes que ele continuasse, Henry interrompeu, dizendo que o faz-tudo inútil tinha ido embora 3 dias atrás. A notícia deixou Luna em choque, mas Derek abriu a boca e contou o contrário. Eles tinham expulsado o Orhun à força, dizendo que ele só estava atrapalhando o grupo. Luna se virou para o Oliver, exigindo a verdade. Oliver confirmou calmamente e tentou apresentar a Filia. Luna o cortou na hora, declarando que tinha deixado bem claro que se oporia a qualquer pessoa que tentasse tomar o lugar do Orhun. Isso deixou o Derek furioso, e ele gritou para ela calar a boca. Oliver tratou de acalmá-lo e tentou conversar com a Luna, dizendo que o Orhun já não era bom o bastante. Voltando ao presente, no 92º andar, eles se deparam com um mamute gigantesco, cheio de presas. Oliver não consegue atravessar o couro da criatura. Quando os buffs acabam, o corpo dele fica pesado demais. Ele pergunta para Filia por que os efeitos acabam tão rápido. Ela responde, nervosa, que não está acostumada com o estilo de luta deles. Oliver lembra que quando era o Orhun cuidando dos buffs, isso nunca acontecia. Desde o primeiro dia, tudo funcionava perfeitamente alinhado. O mamute ataca com uma investida devastadora em forma de laser. Derek tenta desviar o golpe, mas quase acerta Henry. Ele pede desculpa na hora, sem entender o que está acontecendo. Antes, ele sempre conseguia bloquear aquele tipo de ataque. Henry contra-ataca com magia de fogo, mas os feitiços não causam dano nenhum. Oliver manda ela levar a luta a sério. Ela responde na defensiva,
dizendo que está lançando as magias do mesmo jeito de sempre, e não entende por que estão tão fracas. Philly aplica buffs na Anri de novo, mas mesmo assim ela continua incapaz de ferir o monstro. Oliver começa a se desesperar, já que o suporte da Filia deveria ser melhor que o do Orhun. O grupo faz várias tentativas desesperadas, mas tudo dá errado. O Mamute acerta um golpe devastador. Oliver manda a Filia analisar os padrões do monstro, mas ela responde que só sabe usar magias de suporte. Oliver diz que analisar o campo de batalha também é responsabilidade de um encantador, mas Philly apenas se desculpa. Ele começa a se perguntar o que diabos está acontecendo. Derek e Henry não estão lutando como de costume, e ele próprio se sente mais fraco do que nunca. Luna fala de forma ríspida, perguntando como ele ainda não entendeu o que está errado. Eles mandam ela explicar. Luna pensa, com amargura, que é até uma piada o Oliver chamar todos de companheiros agora. Assim que ela está prestes a explicar que eles estão enfraquecidos porque Orhun não está entre eles, um dragão negro aparece. Com uma única pisada, ele esmaga o mamute, transformando tudo em uma pasta nojenta. Luna recomenda recuar, mas Oliver e os outros se recusam, insistindo que conseguem derrotar a criatura. Um bando de idiotas, se preparando para lutar contra algo que acabou de obliterar o inimigo deles. Com uma única bola de fogo, Derek é nocauteado. Philly nem consegue reagir. Henry ataca, mas acaba incapacitada, igual Derek. Luna insiste para que fujam imediatamente. Mas quando o dragão começa a preparar o sopro, ela percebe que não vão conseguir escapar a tempo. Então ela ordena que o Oliver ganhe tempo. Oliver consegue fazer a Filia reagir. Ao receber os buffs, ele acumula energia mágica para um contra-ataque. O dragão dispara seu ataque e Oliver revida, mas a onda de choque o arremessa longe, e ele entende que não há nada que eles possam fazer. Frustrado e apavorado, Oliver pergunta para Luna o que eles devem fazer. Ela responde friamente que ele é o líder do grupo e precisa tomar a decisão. Mas, vendo que Oliver é inútil naquele momento, ela propõe usar o Portal de Capricórnio, um item de fuga emergencial que transporta o grupo aleatoriamente para uma sala de chefe nos andares superiores. Qualquer outro chefe seria melhor do que aquele dragão. Oliver decide ativar o portal. Quando todos se reúnem, ele ativa o portal, mas o dragão não deixa eles escaparem. Ele voa na direção deles, empurra todo mundo para longe com um sopro de fogo e entra no portal junto com eles. Derek se sente aliviado. Mas a Luna lembra ele de que essa é, na verdade, a pior situação possível, porque o dragão foi parar em outra sala de chefe, colocando inúmeros aventureiros em perigo de morte. Eles precisam voltar correndo para a sede da guilda e pedir uma evacuação forçada. Oliver reclama que a guilda vai aplicar punições pesadas, mas agora não é hora de se preocupar com isso. Ele se prepara para ir embora, mas a Luna para ele e pergunta se ele pretende abandonar os companheiros desacordados. Vendo Derek e a Henry fora de combate, o Oliver fica. A Luna cura os dois e diz que depois de garantir a evacuação, eles precisam derrotar aquele dragão o mais rápido possível. E para isso, eles têm que substituir a Filia pelo Orhun imediatamente. Mesmo doendo pedir ajuda depois de tudo que fizeram com ele, eles precisam desesperadamente da força do Orhun. Derek se recusa a pedir ajuda para ele. A Luna lembra que estava prestes a explicar por que eles estavam lutando tão mal. Eles não mudaram como indivíduos, estão lutando exatamente como sempre. O Oliver não consegue acreditar nisso, já que o ataque mais forte dele não conseguiu nem arranhar o dragão. A Luna responde que a explicação é simples. Eles não conseguem fazer nada sem o Orhun, porque ele era a verdadeira fonte de poder do grupo. A técnica do Oliver mal tinha energia mágica concentrada. O Oliver fica em choque. A Luna pergunta se ele conhece as regras básicas da magia de suporte. Ele diz que sim. O aumento de poder depende de quem lança o feitiço, enquanto a duração depende da resistência mágica de quem recebe. Buffs normais duram 3 minutos. A Filia confirma isso, mas alerta que todos eles têm resistência mágica absurdamente alta, então os buffs dela não duram nem 2 minutos, especialmente os do Oliver, que mal chegam a 1 minuto. A Luna diz que o corpo do Oliver é um pesadelo para qualquer encantador comum, mas o Orhun sabia lidar com isso perfeitamente, usando métodos únicos. O Oliver se recusa a pedir ajuda a Orhun. Ele diz que se o Orhun conseguia, a Filia também pode aprender. Afinal, ela supostamente é muito superior ao Orhun. A Luna revela que o próprio Orhun sabia das limitações dele. Por isso, ele desenvolveu magias totalmente originais para compensar. Todo mundo fica chocado, já que criar magias próprias é considerado impossível. A Luna responde simplesmente que o Orhun conseguia. Depois de terminar os primeiros socorros, ela manda todo mundo se mover imediatamente. Enquanto esses idiotas avançam pela masmorra, eles continuam reclamando do Orhun, insistindo que mesmo que ele pudesse criar magias originais, ainda não se compararia a encantadores profissionais. Mas a Luna corta isso na hora. Entre as magias do Orhun, tinha uma que aumentava o poder de ataque em mais de 50 vezes. A Filia diz que isso é impossível, já que até a Selma, uma das encantadoras mais renomadas, só consegue aumentar em 10 vezes. De repente, o Oliver entende que o clarão celestial
especial dele dependia totalmente do suporte do Orhun, a Luna confirma. Tanto a magia da Anri quanto o ataque do Oliver recebiam esse aumento absurdo de 50 vezes, e isso fez o Oliver ficar confiante demais. Ele passou a se concentrar menos do que devia. Se tivesse se concentrado direito, poderia ter arrancado uma das asas do dragão. O mesmo vale para Anri, que confundiu o poder do Orhun com a própria força. Ultimamente ela só vem usando magia de nível intermediário, então provavelmente nem consegue mais conjurar magias avançadas. A Luna revela que as magias originais do Orhun eram aplicadas diretamente nos equipamentos deles, e é por isso que eles não sentiam peso quando os buffs acabavam. Isso deixa todo mundo ainda mais surpreso. A Luna pergunta se agora eles finalmente entenderam. O Oliver diz que sim, mas já é tarde demais. Mais tarde, ao sair da masmorra, eles correm desesperados para a sede da guilda. Outros aventureiros acham que eles tiveram uma coordenação incrível com a nova encantadora. Todo mundo elogia o grupo, chamando eles de heróis. Mas o Oliver pensa que eles não são heróis. Agindo como idiotas, colocaram todos os exploradores em perigo de morte. Eles não merecem esse título. Ele se sente frustrado, porque eles já tinham derrotado o Dragão Negro antes. Foi ele quem deu o golpe final, e aquela foi a vitória do grupo. E aquele grupo funcional já não existe mais. Tudo por causa da forma como eles trataram o Orhun. Antes de toda a confusão começar, a história volta um pouco no tempo. Antes de entrarem na masmorra, o Orhun avisa o grupo que, assim que chegarem ao 51º andar, o objetivo do dia estará cumprido, e eles vão voltar usando o cristal de teleporte. Todo mundo concorda com a cabeça, mas o Orhun sente um aperto estranho no estômago. Ele olha em volta, mas não vê nada fora do normal. Depois, olha para o céu escuro, com nuvens cobrindo completamente o sol, e se pergunta por que está se sentindo assim. Até aquele momento, tudo parecia estar indo bem. Então por que essa sensação estranha, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer? A voz da Carol corta os pensamentos dele, perguntando que tipo de monstros eles podem esperar enfrentar. O Orhun responde que ela é a tanque do grupo e que o trabalho principal dela é proteger os companheiros. Não dá pra simplesmente sair correndo pra cima dos inimigos achando que vai matar todos sozinha. A Carol não concorda e rebate dizendo que, se ela conseguir derrotar todos os inimigos sozinha, isso só facilita a vida do resto do grupo. Além disso, ela acredita que o papel do tanque é estar sempre na linha de frente. O Orhun suspira e diz que ela precisa começar a aprender a trabalhar em equipe, em vez de tentar fazer tudo sozinha. Quanto mais cedo ela aprender isso, melhor vai ser pro futuro dela. A Carol não gosta nada da ideia e acha isso chato, mas o Logan entra na conversa e manda ela prestar atenção e ser grata por estar recebendo um conselho tão bom. Ele ainda diz que até o grande aventureiro Albert falava que trabalho em equipe é tudo. O Orhun pergunta se ele está falando do Albert do clã Night Rabbit. O Logan se empolga ao saber que mais alguém conhece a história. O Orhun comenta que provavelmente todo mundo conhece o grande Albert, já que ele era o membro mais forte disparado dos Night Silver Rabbits, e que acreditam que ele morreu lutando contra o Dragão Negro no 92º andar no ano passado. A Carol fica séria e diz baixinho que o Albert morreu tentando proteger um dos companheiros, mesmo isso sendo o trabalho do tanque. O clima dela pesa ainda mais quando ela diz que ele sabia que a morte dele faria os sorrisos da família desaparecerem, mas mesmo assim não hesitou. Por isso, ela acredita que a melhor forma de proteger alguém é manter essa pessoa o mais longe possível do perigo. Se ela lutar sozinha na linha de frente enquanto o resto do time fica atrás, ninguém mais corre risco. O Orhun percebe a dor no rosto da Carol e decide que isso já é demais para ele se meter. Como alguém de fora, provavelmente não deveria insistir nesse assunto. Então ele tenta mudar o clima e diz que vai contar com ela hoje. Na hora, o rosto da Carol se ilumina, e ela responde animada para deixar tudo com ela. Logo em seguida, Sofia pergunta pro Orhun no que ela ainda precisa melhorar e como pode ser uma companheira e maga melhor. O Logan também entra na conversa, dizendo que ele quer saber como pode evoluir também. O Orhun pede para todo mundo se acalmar e segue na frente, entrando no 36º andar. A Selma se aproxima do Orhun e comenta que parece que as crianças gostaram dele. Ele confessa que estava preocupado por causa das notícias do jornal, mas que apesar disso, eles o aceitaram bem. A Selma diz que o Logan e a Carol têm personalidades fortes, mas são novatos promissores. Ela explica que a força de combate dos Silver Rabbits caiu bastante depois da perda do Albert, e que, por causa disso, na grande masmorra eles tiveram que ceder a liderança para o grupo do herói. O Orhun comenta que até o grupo do herói sofreu bastante contra o Dragão Negro, e que eles quase morreram, assim como o Albert. A Selma responde dizendo que o Albert era alguém em quem todos confiavam muito e que ainda estão tentando preencher o vazio que ele deixou. O Orhun entende o que ela quer dizer e responde que espera que eles encontrem alguém logo.
Ela pede para ele não se fazer de bobo, mas Orhun explica que o grupo dos coelhos não precisa de 2 encantadores, ainda mais quando um deles já é o melhor do continente. A Selma diz que o líder do clã falou a mesma coisa, mas agora que ele entrou como espadachim, ela está bem curiosa para ver como ele vai se sair. Mais tarde, o grupo inteiro chega ao 40º andar, onde a Selma avisa que eles vão se dividir em equipes. As crianças continuam avançando, mas agora bem mais nervosas. O Orhun explica que o trabalho dos exploradores não é só lutar, mas também mapear os lugares. Clãs maiores levam vantagem justamente porque acumulam muito mais informação. Os jovens pedem para ele compartilhar o que sabe, afinal, ele já fez parte do grupo do herói. Eles começam a fazer todo tipo de pergunta, e o Orhun tenta responder, mas acaba pedindo para pararem de bombardear ele de uma vez. Enquanto isso, a Luna chega à guilda dos aventureiros e pede para Leonora deixá-la falar com o mestre da guilda o mais rápido possível. A Leonora responde que o mestre está em reunião, mas a Luna insiste dizendo que não dá para perder tempo porque eles precisam evacuar à força todos os exploradores da grande masmorra. Voltando para o grupo das crianças, a Sofia comenta que não acha estranho não aparecer nenhum monstro. O Logan concorda e diz que já faz um tempo que não vê nada. Ele pergunta pro Orhun se o andar 40 costuma ser assim, e o Orhun responde que não. Ele sente aquela atmosfera pesada de novo, a mesma de antes de entrarem, como se os monstros estivessem com medo de alguma coisa. A Carol fica desesperada, querendo lutar de qualquer jeito, e justo nessa hora um monstro aparece. Sem pensar 2 vezes, ela avança para cima dele. O Orhun grita para ela parar, mas já é tarde demais. Então ele usa uma magia de redução de agilidade, permitindo que a Carol dê conta do monstro. Mesmo assim, ele briga com ela, dizendo que já avisou que ela não pode sair atacando desse jeito. O Logan explica que a velocidade e a força dos goblins azuis não são normais, e que se o Orhun não tivesse colocado um debuff neles, a coisa poderia ter dado muito errado. A Carol manda eles pararem de estragar o clima, dizendo que no fim das contas ela venceu. Mas o Orhun responde que isso só aconteceu dessa vez porque o defensor é o pilar do grupo. Se ela se colocar em perigo, o Logan e a Sofia vão se desesperar para salvá-la, colocando todo mundo em risco. A Carol entende, pede desculpa, e o Orhun decide ensinar para ela um estilo de defesa chamado defesa ativa. Ele explica que ela precisa bloquear os ataques do inimigo, já que toda criatura faz pequenos movimentos antes de atacar. Se ela aprender a ler esses movimentos, vai conseguir acertar o ponto fraco do monstro e ainda bloquear o ataque. A Carol fica toda empolgada, e aí o Logan pede pro Orhun ensinar alguma coisa pra ele também. Enquanto isso, na guilda, o mestre pergunta pro Oliver o que aconteceu, mas a Luna corta a conversa e diz que eles precisam iniciar uma evacuação forçada. O mestre fica surpreso e pergunta o motivo, já que isso consome uma quantidade absurda de mana, e só é feito em emergências extremas. A Luna revela que é muito provável que o dragão negro do 92º andar tenha se movido para áreas mais altas, ou para os andares intermediários. Ela explica o que aconteceu, mas diz que infelizmente não sabem para qual andar ele pode ter sido teleportado. Dada a gravidade da situação, não dá para descartar que alguém já tenha cruzado com ele, por isso a evacuação precisa acontecer o quanto antes. A Leonora diz que isso precisa ser discutido em reunião, mas a Luna responde que não é hora para isso. De volta ao grupo, o Logan pede pro Orhun ensinar mais sobre debuffs. O Orhun avisa que são magias bem difíceis. Ele explica que servem para enfraquecer o inimigo, e são uma técnica avançada de magia de suporte. Mas o mais complicado é ajustar o feitiço de acordo com a resistência mágica exata do oponente. Além disso, elas quase não funcionam contra chefes de andar ou monstros muito poderosos, principalmente do 61º andar para baixo. Por isso, muitos exploradores experientes nem usam debuffs, já que o custo não compensa. O Logan entende que no nível atual dele, isso é impossível, então o Orhun recomenda que ele comece pelo básico e domine bem os buffs. Em troca, ele promete ensinar algo bem interessante. Nesse momento, alguns lobos avançam na direção deles, mas uma das armadilhas do Orhun ativa e os lobos morrem na hora. O Logan fica chocado, e o Orhun explica que aquilo é magia de posicionamento de armadilhas. As garotas perguntam quando ele colocou aquilo, e ele revela que vem espalhando armadilhas desde o começo do caminho, justamente para evitar emboscadas por trás e deixar o grupo focar só no que vem pela frente. Criar uma situação favorável também faz parte do trabalho de um encantador. O Logan, todo animado, agradece o Orhun. Na guilda, o alto comando começa a preparar uma evacuação forçada, mas isso vai levar um tempo. Enquanto organizam tudo, um dos membros do conselho avisa o Oliver que ele vai ser responsabilizado. Só que aí aqueles dois desgraçados começam a dizer que a culpa não foi deles, o que deixa a parte do conselho bem irritada. O mestre da guilda manda todo mundo se concentrar, enquanto a Luna reza para que o Orhun esteja bem. Ele diz para Sofia que ela não tem construção paralela, que é a habilidade de montar 2 ou mais feitiços ao mesmo tempo, uma técnica essencial para um mago de alto nível. Ela acha que isso deve ser difícil, mas ele responde que não é tão complicado assim.
Com um pouco de prática, qualquer um consegue fazer 2 feitiços, e ainda tem gente que consegue montar dezenas ao mesmo tempo. A Sofia pergunta por que a construção paralela é tão importante, e se usar magia de rank especial já não é o suficiente para ser um mago avançado. Ele explica que quanto mais fundo ela descer na masmorra, mais monstros vai encontrar capazes de resistir a magias de rank especial. Mesmo que ela dispare em rajadas, leva um tempo para ativar, e nesse intervalo o mago fica totalmente vulnerável. É aí que entra a construção paralela. Enquanto o primeiro feitiço está pela metade, ela já começa a carregar o próximo, o que permite ativar magias de forma muito mais eficiente. As crianças ficam muito agradecidas pelos ensinamentos do Orhun. Ele diz para Sofia que ela já tem força suficiente para lutar nos andares intermediários, então o veterano dos Silver Rabbits deveria começar a treiná-la. E com certeza a irmã dela, Selma, ia adorar fazer isso, mas a Sofia diz que preferia que fosse ele a treiná-la. O Orhun fica surpreso, e ela pergunta se ele não pode. Ele então lembra da cara da Selma e responde que primeiro vai ter que pedir permissão para a irmã dela, o que deixa a Sofia toda animada, porque como a irmã dela mima muito, com certeza vai aceitar. Na guilda, os preparativos terminam e assim que o mana for carregado, a evacuação forçada vai ser ativada. O mestre da guilda então diz ao grupo de heróis que eles precisam ir derrotar o Dragão Negro. Aqueles dois ficam nervosos, já que ainda não se recuperaram totalmente, mas a Luna responde que eles vão na hora, o que faz os dois entrarem em pânico. Mesmo assim, a Luna avisa o mestre da guilda que antes tem um pedido a fazer. Na grande masmorra, a Selma pede para os novatos ficarem na zona segura, enquanto os veteranos cuidam do chefe. O Orhun diz às crianças que essa é uma ótima oportunidade para observar e aprender. Ao entrar na sala, o Orhun parte para cima do chefe, ativando a defesa ativa, prevendo os movimentos e bloqueando os ataques. Usando as armadilhas, ele impede a fuga do monstro, permitindo que o resto do grupo ataque com tudo e derrote a criatura com facilidade. As crianças entendem tudo o que o Orhun tinha explicado. Agora elas passam a sonhar em se tornar exploradores, como os veteranos. O Oliver pergunta para Luna por que ela pediu ao mestre da guilda para priorizar a evacuação dos andares 45 até 50. Ela responde que é porque o Orhun provavelmente está nesses andares. Eles perguntam por que ela é tão obcecada com ele, e a Luna explica que, no momento, eles são o grupo de rank S mais fraco e dependem do Orhun se quiserem derrotar o Dragão Negro. Enquanto isso, já no andar 50, a Selma pede pro Orhun cuidar do monstro, já que se ele arrancar as pinças, só vai restar quebrar a carapaça. Quanto mais rápido eles terminarem, mais rápido podem sair dali e comemorar. Mas o resto do grupo pergunta se ele realmente consegue, já que aquele monstro tem uma armadura absurdamente resistente. O Orhun avança e, usando o impacto em um único golpe, corta a pinça fora. Todo mundo fica em choque, enquanto ele pensa que a magia de impacto é um feitiço original dele, que aumenta o poder e a durabilidade do equipamento em 100 vezes, pelo menos por um segundo. Ele acha isso quase trapaça, mas acabou descobrindo por acaso enquanto pesquisava magia. Esse feitiço é essencial para avançar para os andares mais profundos. A Selma fortalece todo mundo, e eles derrotam o caranguejo rapidamente. Finalmente, a missão chega ao fim. O Orhun fica feliz por tudo ter acabado bem, mas de repente entra em pânico ao sentir a presença do Dragão Negro, que rompe as paredes interdimensionais e invade o andar 50, onde todo o grupo está reunido. O sangue do Orhun gela na hora quando ele vê o Dragão Negro. A Selma e os outros supervisores ficam sem palavras, porque sabem o quão absurdo de perigoso aquele dragão é. Nem o próprio Orhun faz ideia de como lidar com aquilo, já que do jeito que eles estão agora não existe a menor chance de derrotar essa coisa. A única opção real seria tentar passar pelo dragão ou chegar até o cristal de teleporte, mas falar é fácil, ainda mais quando todo mundo tá tão apavorado que mal consegue se mexer. Monstros normalmente atacam grupos grandes, então é bem provável que eles sejam os primeiros alvos do dragão. O Orhun sabe que conseguiria sobreviver se fugisse sozinho, mas não existe a menor chance dele abandonar aquelas crianças. Então ele toma sua decisão, vai lutar contra o Dragão Negro até o fim. Ele grita com os outros supervisores, mandando eles fazerem de tudo para manter os alunos vivos. Aí eles finalmente saem do transe, entram em posição defensiva, enquanto o Orhun parte direto para cima do dragão. Exatamente como o Orhun previu, o dragão dispara uma bola de fogo direto no grupo. Mesmo com a barreira já ativa, todo mundo sabe que ela não aguentaria um sopro de dragão. Só que, no exato momento do impacto, o Orhun consegue lançar um reforço instantâneo, fortalecendo a barreira o suficiente para todos sobreviverem. Foi tão rápido que quase ninguém percebeu, tirando a Selma, que magia de suporte tinha sido usada. Agora, o Orhun tenta encontrar uma brecha para atacar o dragão. Ele arremessa uma adaga direto no olho da criatura. O dragão fecha os olhos a tempo, mas isso era exatamente o que o Orhun esperava.
Com os olhos fechados, ele salta no ar e mira no pescoço do dragão, desferindo um golpe tão forte que provoca uma pequena explosão. Todo mundo fica boquiaberto com o poder que o Orhun liberou, mas nem mesmo um ataque desses foi suficiente para derrotar o dragão. Na verdade, ele sai completamente ileso, o que deixa todos ainda mais preocupados. Mesmo assim, o Orhun diz para eles ficarem tranquilos, porque ele ainda tem um plano. Ele coloca um colar especial e avança de novo. Quando o dragão dispara outra bola de fogo, Orhun a redireciona usando uma magia de parede refletora. O Logan fica chocado, porque nunca tinha ouvido falar de um feitiço que devolvesse ataques contra o próprio inimigo. Isso porque essa é uma magia original do Orhun. Ele até esperava que o fogo do dragão causasse algum dano, mas não funcionou. Então ele percebe que vai ter que apelar. O Orhun lança em si mesmo uma magia de aumento de status, dobrando todos os atributos principais. Mesmo assim, a Selma continua preocupada, porque só dobrar os status não seria o bastante para enfrentar o poder do dragão. Só que o Orhun nunca planejou parar por aí. Ele lança a mesma magia mais 4 vezes seguidas, elevando o poder dele a 30 e 2 vezes o normal. A Selma fica em total choque, porque normalmente lançar o mesmo feitiço várias vezes só renova a duração, sem acumular efeito nenhum. Ela não faz ideia de como o Orhun conseguiu algo tão absurdo. Com esse aumento de 32 vezes, o Orhun passa a se mover tão rápido que os outros mal conseguem acompanhar com os olhos. Mas ele sabe que não dá para manter isso por muito tempo, já que é como lançar o equivalente a 30 feitiços de uma vez, o que consome energia demais. Então ele decide acabar com a luta o mais rápido possível, e salta direto em direção ao dragão. No ar, o dragão começa a balançar a cauda para tentar derrubá-lo. Só que o Orhun cria uma plataforma flutuante sob os pés e evita o ataque. Essa plataforma não foi criada por um feitiço, foi a habilidade especial do Orhun. No caso dele, a habilidade se chama Convergência Mágica, que permite reunir magia em um único ponto e materializá-la. Ele também consegue usar magia bruta para se impulsionar pelo ar. O Oliver tem essa mesma habilidade, mas usa para fortalecer os próprios ataques. O Orhun lança reforços na espada e parte para mais um golpe. Dessa vez ele finalmente consegue causar um dano considerável no dragão. Porém, o peso de manter todas aquelas magias começa a cobrar seu preço. A Selma percebe que o Orhun está se esforçando além do limite. Os outros supervisores não são fortes o bastante para acompanhar o ritmo do dragão, e mesmo que ela entrasse na luta, não acha que ajudaria muito. É a primeira vez em muito tempo que a Selma sente um medo real. O corpo dela não para de tremer. Mesmo assim, ela decide que vai fazer tudo o que estiver ao alcance para garantir a segurança dos alunos, permitindo que o Orhun foque totalmente na batalha. Anos atrás, quando o Orhun ainda era criança, ele passava o dia inteiro brincando com a Luna e o Oliver na vila. Mas tudo mudou no dia em que bandidos atacaram. O Orhun e o Oliver tinham saído para treinar do lado de fora, e quando voltaram, a vila inteira tinha sido queimada até virar cinzas, e todo mundo que eles conheciam tinha sido massacrado. Os dois ficaram destruídos e se odiaram por não terem conseguido proteger ninguém. Eles passaram o resto do dia enterrando os corpos. A partir daquele dia, Orhun e Oliver juraram que ficariam fortes o suficiente para garantir que uma tragédia dessas nunca mais acontecesse. Essa é uma promessa que Orhun carrega e cumpre a vida inteira, e não tem a menor chance de ele deixar um simples dragão ficar no caminho dele agora. A névoa roxa que começa a envolver o dragão é um sinal claro de que ele está prestes a usar seu ataque mais poderoso. O Orhun percebe que essa névoa provavelmente funciona como uma convergência mágica, ou seja, o dragão está acumulando energia. Ele usa essa energia para criar armas em todas as direções, mas da última vez que o Orhun enfrentou um desses, o dragão usou muito mais armas. Então ele conclui que o monstro ainda está subestimando ele e pretende tirar vantagem disso. Quando o dragão começa a disparar contra o Orhun, ele corre de um lado para o outro para desviar dos ataques e lança uma bola de fogo para distrair a criatura enquanto se aproxima para atacar. Só que, infelizmente, com toda a energia extra acumulada, as escamas do dragão ficaram duras demais para serem cortadas. Para piorar, o dragão não para de bombardear ele com ataques de mana. Então o Orhun ergue uma parede de rocha para se proteger. Mesmo assim, o dragão consegue desviar uma das lanças mágicas por trás da parede, deixando o Orhun vulnerável. Por sorte, ele já tinha conjurado uma parede refletora antes, justamente para situações como essa. Os outros continuam assistindo à luta, mas a Selma sabe que não vai ser nada fácil, porque apesar do Orhun estar conseguindo acompanhar o ritmo do dragão, ele ainda não acertou nenhum golpe decisivo. Lutar sozinho é muito mais difícil do que ele imaginava. Por mais que odeie o antigo grupo por tê-lo traído, ele não pode negar que eles eram úteis. Da última vez, o Derrick e a Luna bloquearam todos os ataques de mana, a Anri dava cobertura, e o golpe final veio com o clarão divino do Oliver. Agora, sem ninguém, o Orhun é obrigado a fazer o trabalho de todos ao mesmo tempo. Ele sabe que não vai ser fácil, mas falhar não é uma opção.
O Orhun começa a usar as técnicas de defesa ativa que ensinou a Carol para desequilibrar o dragão e bagunçar o padrão de ataque dele, ao mesmo tempo em que o conduz para longe, impedindo que ataque os alunos. Quando chega a uma distância segura, ele dispara várias magias de explosão de fogo. O dragão continua quase ileso, mas o Orhun já esperava por isso fez ajustes. Ele transforma essas magias em armadilhas que absorvem a mana do ambiente e se reativam em intervalos regulares, cada vez com mais intensidade, bombardeando o dragão até que ele cancele o feitiço. As explosões começam a causar dano e arrancar vida do dragão. Mesmo assim, a criatura se recusa a cair e, no fim, destrói todos os círculos mágicos. Felizmente, o Orhun ainda tem cartas na manga. E como da última vez o golpe final foi do Oliver com o corte divino, agora ele faz o mesmo, só que com a própria versão. Enquanto o dragão lança uma bola de fogo, o Orhun libera seu corte divino. Para garantir que o ataque não seja bloqueado, ele conjura um aumento de impacto no exato momento em que o golpe entra em contato com o fogo do dragão, fazendo o ataque atravessar com ainda mais força até acertar o monstro em cheio. Isso provoca uma explosão gigantesca. Um pedaço do dragão cai no chão, fazendo todo mundo acreditar que o Orhun venceu, mas o dragão ainda está vivo. Ele sacrificou a própria cauda para bloquear o corte. Logo em seguida, dispara ainda mais ataques. O Orhun corre para desviar, mas no meio da fuga, o tempo das magias de reforço acaba, e a força dele volta ao normal. A Selma vê aquilo e tenta ajudar, usando o próprio reforço de status. Mas o Orhun cancela na hora e manda ela ficar fora disso, dizendo que os reforços dela não são fortes o suficiente para fazer diferença. Ele pede para ela focar em proteger os alunos, porque ele dá conta do dragão sozinho. Enquanto fala isso, ele lança mais um aumento quíntuplo de status, e em seguida acerta o dragão com uma descarga de trovão reforçada. A força da explosão é tão grande que joga o dragão para fora do céu. Quando ele cai no chão, os outros começam a se perguntar se o Orhun finalmente tinha matado a criatura, mas não. De alguma forma, o dragão ainda tá vivo. O Orhun mal consegue acreditar nisso, porque ele já tá ficando sem opções. A espada dele chega no limite e acaba quebrando. Só que o dragão também tá por um fio, então mais um ataque deve ser o suficiente. O Orhun solta a espada quebrada no chão e puxa sua carta na manga. Ele conjura o feitiço de destruição e invoca sua grande espada negra pura, uma arma que ninguém jamais tinha visto ele usar. O feitiço de destruição comprime uma magia extremamente amplificada na forma de uma espada, no nível de um feitiço de classe especial. A lâmina lendária brilha com uma energia sombria e intensa. A Selma observa tudo em choque, porque nunca imaginou que o Orhun tivesse acesso a uma arma desse nível. O poder é esmagador. Até o dragão percebe o perigo. Então o Orhun parte para cima do dragão no último confronto, mas em vez de atacar de frente, ele usa dezenas de paredes refletivas espalhadas por todo o campo de batalha para se impulsionar e ganhar velocidade. Depois disso, ele ataca o dragão de cima, dando o golpe final e acabando com ele de uma vez por todas. De volta à superfície, o antigo grupo do Orhun corre de volta para a dungeon quando o teletransporte forçado é ativado. Ao se aproximarem, eles veem um cristal de teleporte brilhando. Luna imagina que os aventureiros que entraram conseguiram escapar. Quando chegam à entrada, dão de cara com uma multidão reunida. Abrindo caminho entre as pessoas, eles veem o corpo enorme de um dragão negro caído no chão, completamente imóvel. Oliver fica em choque. O encontro anterior com aquele dragão ainda estava fresco na memória. Assim que vê a criatura, ele puxa a espada por puro reflexo, tomado pelo medo. Mas Lune manda ele parar. Ela observa o dragão com atenção e percebe que ele já foi derrotado. O grupo fica confuso. Ninguém entende como um dragão negro tão poderoso poderia ter sido vencido. É então que eles veem Orhun ali perto, apoiado na espada, claramente exausto e ferido. Nosso protagonista caminha devagar até Lune e, com a voz cansada, pede para ela cuidar da limpeza da bagunça. Depois disso, simplesmente passa por eles e vai embora, sem dar explicações. Lune observa com atenção e percebe que ele é o único gravemente machucado. A partir disso, conclui: Orhun derrotou o dragão negro sozinho. O resto do grupo tem dificuldade em acreditar. Devik chama Orhun e exige uma explicação, mas Lune o interrompe. Ela diz que a situação fala por si só. Orhun venceu sozinho, e eles precisam aceitar que são mais fracos do que imaginavam. Isso irrita Derek. Ele sente que Lune está sendo mandona e menosprezando o grupo. Frustrado, tenta atacá-la. Mas Lune, calmamente, invoca um espírito pixie. A pequena fada usa magia e congela Derek no lugar. Enquanto Orhun se afasta, Oliver cerra os dentes. Talvez Lune esteja certa sobre as fraquezas deles. Enquanto isso, Sophie escreve o relatório da expedição. Ela decide que o foco principal será Orhun. No texto, ela explica que ele ensinou o verdadeiro significado de trabalho em equipe, e mais do que isso, derrotou o dragão negro sozinho. Ver aquela batalha fez com que ela o admirasse ainda mais, e seus sentimentos por ele se aprofundaram. Mais tarde, Selma entra no quarto parecendo completamente exausta. Sem falar quase nada, vai direto pra cama e se deita. Sofia nunca tinha visto a irmã tão cansada, e percebe que ela também parece abatida.
Tentando animá-la, Sofia sugere que as duas tomem um banho juntas para relaxar. Selma aceita. Pouco depois, as duas estão mergulhadas na água quente. Depois de um tempo em silêncio, Selma pergunta o que Sofia achou do desempenho do Orhan. Ela espera ouvir apenas que foi impressionante, mas a resposta de Sofia a surpreende. Ela diz que entende como Orhan fez aquilo. Selma imediatamente se anima. Ela estava ansiosa para entender os métodos e a força dele. Então pede que Sofia explique tudo. Sofia conta que, durante a batalha, toda a magia que Orhan usou era magia básica, nada avançado ou extraordinário. Ele apenas utilizou feitiços simples com timing perfeito, controle absoluto e estratégia impecável. Ela diz que Orhan usou exatamente as técnicas que ensinou para ela e para o grupo. Ele não recorreu a nada especial. Mesmo assim, Sofia acha incrível que ele tenha conseguido executar tudo aquilo sozinho. Selma ouve atentamente e comenta que é impressionante Sofia ter percebido isso. Ela admite que não conseguiu enxergar com clareza, porque estava focada demais no próprio desejo de se tornar mais forte. Sofia abraça a irmã com carinho e a consola. Ela diz que Selma também é incrível. Lembra que ela é uma líder extraordinária, alguém de quem o time depende. Sem a orientação dela, o grupo não funcionaria como funciona. Na manhã seguinte, Orhan acorda com o corpo inteiro doendo. Mesmo usando sua habilidade de aliviar dor várias vezes, o desconforto não passa. Ainda assim, ele sabe que é normal, forçou o corpo além do limite na batalha. Ele se levanta e vai até a janela. Ao olhar para fora, se surpreende ao ver Selma se aproximando. Pouco depois, os dois se encontram no andar de baixo e se sentam para tomar café. O clima começa calmo. De repente, Selma se levanta e faz uma reverência profunda diante dele. Ela agradece sinceramente pelo que ele fez na expedição. Diz que só não perderam ninguém por causa dele. Nosso protagonista, meio sem jeito, pede educadamente para ela parar de se curvar. Ele diz que alguém na posição dela não deveria se curvar diante dele. Mas Selma responde que o cargo dela não importa. Ela insiste que quer agradecer direito, de coração. Depois disso, Selma conta que o líder do clã dela pediu para se encontrar com ele. Orhan aceita ir. Não demora muito, e eles chegam à sede dos Silver Rabbits. Orhan é levado até a presença do líder do clã. O homem não enrola e vai direto ao ponto. Pergunta se Orhan gostaria de se juntar aos Silver Rabbits, não como membro comum, mas como tenente. Orhan fica em choque com a proposta. Ele não consegue acreditar que estão oferecendo um cargo tão alto assim. O líder diz que não liga para a idade. Explica que Orhan já tem força, habilidade e experiência suficientes para assumir a posição. Nosso protagonista admite que é uma oferta tentadora, mas não quer decidir no impulso. Ele pede um tempo para pensar. O líder responde que não tem problema nenhum. Depois da reunião, Orhan se prepara para ir embora. Quando está saindo, o líder o chama novamente e avisa que o mestre da Guilda dos Aventureiros também quer falar com ele. Orhan diz que vai passar lá depois. Enquanto caminha pelas ruas, ele fica dividido. Entrar para o Silver Rabbits é uma grande oportunidade, mas também vem com muita responsabilidade. Para ajudar a decidir, ele vai visitar o velho em quem confia. Ele explica toda a situação. O velho sorri, feliz em ver que Orhan está ativo de novo. Então aconselha, vá com calma, pense bem e siga o seu coração antes de tomar a decisão final. Mais tarde, Orhan chega à Guilda dos Aventureiros. Ele é levado até uma sala grande e se senta diante do mestre da guilda. Também estão presentes várias figuras importantes, inclusive membros do grupo dos heróis. O clima é pesado. O mestre da guilda pergunta diretamente: foi mesmo ele quem derrotou o Dragão Negro? Antes que Orhan responda, Derek e alguns dos heróis interrompem. Eles dizem que é impossível ele ter vencido sozinho. Sugerem que ele só conseguiu derrotar o dragão porque eles já tinham enfraquecido a criatura antes. Orhan responde com calma, mas firme: fiquem quietos. A conversa não é sobre vocês. Ao mesmo tempo, Sofia e o grupo dela escutam rumores de que Orhan pode entrar para os Silver Rabbits. Eles sabem que podem ser só boatos, mas querem confirmar com ele. O problema é que não fazem ideia de onde ele está. Depois de pensar um pouco, Sofia percebe que Selma provavelmente saberia. Enquanto isso, Selma está sentada sozinha em um banco no parque, pensativa. Ela relembra claramente a batalha. Pela forma como Orhan lutou, ela percebe que ele é muito mais forte do que ela. Por causa disso, começa a achar improvável que ele entre para os Silver Rabbits. Ele não precisa de apoio, e eles poderiam até acabar atrapalhando o crescimento dele. Enquanto ela está ali refletindo, Sofia e o grupo se aproximam. Eles perguntam onde Orhan está, porque querem saber se ele pretende mesmo entrar para os Silver Rabbits. Selma responde que Orhan é forte demais para o grupo deles. Se ele entrasse, talvez eles mais atrasassem do que ajudassem. Mesmo assim, Hogan e os outros dizem que querem que ele entre de qualquer jeito. Eles acreditam que estar perto de alguém tão habilidoso quanto Orhan faria todos evoluírem. Não veem ele como alguém que seria segurado, mas como alguém que poderia elevar o nível de todo mundo.
Ao ouvir isso, Selma dá um leve sorriso. Talvez ela esteja se preocupando demais. Talvez a força de Orhan não signifique que ele precise caminhar sozinho. Então ela diz que ele estava na guilda dos aventureiros mais cedo. Se correrem, ainda podem encontrá-lo lá. Sofia e os outros saem correndo em direção à guilda. Enquanto isso, Orhan termina a reunião na guilda e vai embora. Mas ao virar a esquina, ele vê Sofia e o grupo vindo na direção dele. No mesmo instante, ele arregala os olhos, vira para o outro lado e sai correndo na direção oposta. Sofia e os outros começam a correr atrás dele na mesma hora. Mas Orhan é rápido demais. Ele dobra esquinas num piscar de olhos, se enfia no meio da multidão, passa por ruas lotadas e some por becos estreitos. Eles passam o resto do dia tentando encontrá-lo, mas sempre que acham que finalmente conseguiram alcançá-lo, ele escapa de novo. No fim do dia, Orhan volta para a loja do velho e conta tudo o que aconteceu, a reunião, a proposta e até os rumores de que ele poderia entrar para os Silver Rabbits. O velho escuta com atenção, mas fica confuso com uma coisa. Ele pergunta: "Por que você passou o dia inteiro fugindo daqueles jovens?" Orhan explica que decidiu que não vai entrar em nenhum grupo de aventureiros por enquanto, e por isso acha que se encontrar com eles agora pode acabar decepcionando ou entristecendo todo mundo. Ele não quer lidar com a reação deles até ter certeza absoluta da própria decisão. O velho sorri e responde: "Se você está com medo de machucar os sentimentos deles, então esses garotos são importantes para você, né?" Orhan não nega. Enquanto isso, Sofia e o grupo continuam procurando por ele. Depois de conversarem entre si, tomam uma decisão ousada. Se Orhan não entrar para os Silver Rabbits, então eles vão sair do clã e virar aprendizes dele. Eles estão determinados a ficar ao lado dele e aprender tudo o que puderem. Mais tarde naquela noite, Orhan vai até um dos seus lugares favoritos na cidade, um cantinho tranquilo onde ele costuma pensar. Ele fica refletindo se deve continuar seguindo sozinho ou aceitar a proposta. De repente, percebe que não está sozinho. É Sofia. Coincidentemente, ela também foi até lá. Sofia agradece sinceramente por ele ter salvado a vida deles. Diz que sem ele, ninguém teria sobrevivido. Ela comenta que aquele também é um dos lugares favoritos dela à noite, porque ajuda a organizar os pensamentos. Os dois ficam conversando por um tempo, sob o céu estrelado. Depois de alguns minutos, Sofia faz uma leve reverência e pede para Orhan entrar no Silver Rabbits. Ela diz que quer continuar ao lado dele e continuar aprendendo com ele. Orhan escuta tudo e então faz uma pergunta simples: "O que os Silver Rabbits significam para você?" Sofia responde sem hesitar: "É como se fosse minha casa, é onde eu pertenço e onde quero ficar mais forte junto com todo mundo." Ao ouvir isso, algo finalmente faz sentido para Orhan. No dia seguinte, ele vai até a sede dos Silver Rabbits e se encontra com o líder do clã. Ele diz que decidiu aceitar a proposta. Selma fica muito feliz ao ouvir a notícia. Ela entrega o uniforme oficial dele e coloca a capa em suas mãos, pedindo para que ele experimente. Depois de vestir a capa, Orhan sai para fora. Nesse momento, Sofia e o grupo chegam. Ele olha para eles, dá um pequeno sorriso e diz: "A partir de agora, eu sou um membro dos Silver Rabbits." Desde que Orhun e Oliver eram crianças, eles viviam se enfrentando. Em praticamente todas as lutas, Oliver parecia levar vantagem. Para quem assistia, era óbvio. Oliver parecia mais forte. Com o tempo, ele começou a se orgulhar dessa imagem e acabou se convencendo totalmente de que era o mais forte dos dois. Só que ninguém percebia uma coisa: Orhun estava se segurando o tempo todo. Ele fazia isso porque não queria machucar de verdade, ou até matar o Oliver. Enquanto todo mundo achava que Oliver era superior, Orhun carregava sozinho o peso de esconder sua força real. A única pessoa que percebeu a verdade foi uma garota chamada Sion. Ela notava que Orhun nunca lutava com tudo o que tinha. Quando confrontou ele, Orhun admitiu que estava se contendo. Ele explicou que o coração dele era fraco demais para lidar com as consequências de liberar todo o seu poder. Ele sabia que, ao continuar se segurando, quem acabava carregando um peso maior era o Oliver. Como todos acreditavam que Oliver era o mais forte, as expectativas caíam sobre ele. E Orhun se sentia responsável por essa pressão. Ao ouvir isso, Sion começou a chorar. Ela disse que Orhun não precisava enfrentar tudo sozinho. Prometeu que ficaria mais forte para lutar ao lado dele. Jurou que um dia alcançaria o mesmo nível de poder que ele e que nunca mais deixaria ele ficar isolado. Voltando ao presente, o grão-mestre regional recebe uma notícia chocante. Apenas um aventureiro conseguiu derrotar um dragão negro sozinho. Ao ouvir isso, ele imediatamente assume que só podia ter sido Oliver. Mas o mestre da guilda o corrige e diz que na verdade foi Orhun quem derrotou o dragão negro. O grão-mestre fica surpreso. Ele conhece Orhun bem e já o viu lutar várias vezes, mas nunca imaginou que ele tivesse força suficiente para matar um dragão negro sozinho.
A dúvida começa a tomar conta da mente dele. Se Orhun realmente tinha esse nível de poder, então por que no passado ele escolheu lutar contra algo tão insignificante quanto um chefe de andar? Nada daquilo faz sentido. E intrigado, o grão-mestre ordena que o mantenham informado sobre qualquer novidade envolvendo Orhun. Enquanto isso, em outro lugar, Sion já não é mais a jovem de antes. Ela cresceu, ficou mais forte e virou uma aventureira de respeito, agora até lidera o próprio grupo. Depois de derrotarem uma gangue de bandidos bem famosa, ela e a equipe param um pouco para descansar. De repente, Sion sente a presença de alguém por perto. Sem pensar duas vezes, manda a pessoa parar de se esconder e aparecer. Um homem sai das sombras. É um mensageiro. Ele traz uma notícia importante. Estão rolando rumores sobre um aventureiro misterioso que derrotou um dragão negro sozinho. E não só isso, dizem que ele tem ligação com a igreja. Sion fica surpresa. Ela nunca imaginou que alguém com um poder tão absurdo assim existisse. A missão dela é simples: se aproximar desse suposto matador de dragão, observá-lo de perto e decidir se ele representa uma ameaça. Se for considerado perigoso, devem eliminá-lo imediatamente. Depois de entregar a mensagem, o mensageiro desaparece. Sion fica em silêncio por alguns instantes, digerindo tudo. Na mente dela vêm as lembranças do tempo que passou com Orhun. Ele foi a única pessoa que ela amou de verdade, e os dois juraram ficar juntos para sempre. Mas um dia ela recebeu uma carta dizendo que a igreja havia levado Orhun à morte. Desde então, ela guarda um ódio profundo da igreja, convencida de que foram eles que empurraram Orhun para aquele destino. Se esse tal matador de dragão realmente tiver ligação com a igreja, ela não vai hesitar. Na cabeça dela, eliminá-lo seria um passo em direção à vingança por Orhun. Com essa determinação, Sion e seu grupo partem rumo à região sul, onde o dragão foi derrotado. Ao mesmo tempo, uma reunião acontece dentro do clã Coelho de Prata. O líder reúne todos os executivos e anuncia que está recomendando Orhun para o cargo de tenente. Para a promoção ser aprovada, 2/3 dos juízes precisam concordar. Antes da votação começar, um dos juízes faz uma pergunta direta. Ele estaria disposto a dar a própria vida pelo clã, se fosse necessário? A sala fica em silêncio. Orhun responde sem hesitar. Ele diz que não pode prometer dar a vida pelo clã como instituição, porque já fez uma promessa a alguém muito importante para ele, e não pretende quebrar essa promessa. A resposta direta deixa vários executivos chocados. Para alguns, aquilo não só desqualifica ele como candidato a tenente, mas talvez até como membro do clã. Orhun percebe na hora que entenderam errado. Ele explica que, mesmo não podendo jurar a vida pelo nome ou pelo título do clã, estaria disposto a arriscar tudo para proteger seus companheiros e as pessoas que realmente importam para ele. Na visão dele, é isso que um verdadeiro tenente deve priorizar. Lealdade às pessoas vale mais do que lealdade a um nome. As palavras dele causam um forte impacto na sala. Os executivos começam a perceber a convicção e sinceridade dele. Depois de uma breve pausa, os votos são feitos. No fim, a decisão é manter Orhun no clã e aprovar sua promoção. Quando a reunião termina, Orhun caminha pelo corredor ao lado de Selma. Nesse momento, ele é apresentado a Estelle, da Divisão de Gestão de Aventureiros. Ela explica que tem um pedido para o novo tenente, quer que ele ajude a treinar alguns recrutas, já que considera que o talento dele está muito acima do dela. Orhun analisa a proposta com calma. Ele lembra da época em que ficou responsável pelo Logan e o grupo dele durante a expedição. Comparado àquilo, treinar recrutas não deve ser tão complicado assim. Depois de pensar um pouco, ele aceita. Com isso resolvido, Orhun é apresentado aos novos membros do seu grupo. Eles se apresentam como Ren, Lucrece e Will. Os três, junto com Selma, agora formam um novo time e os novos companheiros de Orhun. Depois das apresentações, Will vai direto ao ponto e pergunta como ele conseguiu derrotar o dragão negro sozinho. A lembrança ainda dói, mas Orhun decide explicar mesmo assim. Ele conta que a vitória se deveu principalmente a 2 magias originais que ele mesmo criou. A primeira reduz a eficácia de qualquer magia recebida em 100 vezes, enfraquecendo drasticamente os ataques inimigos. A segunda aumenta o poder da própria magia dele em 32 vezes. Combinando as duas, ele conseguiu esmagar o dragão negro. O grupo inteiro fica em choque. Eles nunca imaginaram que Orhun tivesse habilidades tão absurdas. O nível dessas magias está muito acima do que um aventureiro comum conseguiria alcançar. É nesse momento que eles realmente começam a entender o quão forte ele é. Perguntam então se ele tem alguma habilidade especial, e ele confirma que sim. Will comenta que isso significa que agora 3 membros do grupo possuem habilidades especiais. Selma diz que o melhor mesmo é ver tudo isso na prática, dentro da masmorra. Com isso decidido, ela sugere que entrem em breve na dungeon para enfrentar alguns monstros juntos. O objetivo não é só caçar, mas aprender a lutar como equipe. Eles precisam entender o estilo de combate uns dos outros e melhorar a coordenação. Todo mundo concorda, inclusive Orhun. Mas ele aponta um problema. A arma dele foi destruída na luta contra o dragão negro, ou seja, ele está sem espada. No começo, ele diz que pode simplesmente comprar outra em uma loja qualquer. Ren corta ele na hora.
Ela lembra que agora ele faz parte de um dos clãs de aventureiros mais importantes da região. Não pega bem usar uma arma comum. A espada dele deve ser forjada por um ferreiro renomado. Então decidem procurar Aran, o ferreiro mais habilidoso da região. Eles explicam a situação e pedem que ele forje uma nova espada para Orhun. Aran aceita, mas avisa que há um problema. Para criar uma arma de alto nível digna de um tenente, ele precisa de materiais raros das partes mais profundas da masmorra. Só que ele está sem estoque desses materiais e pergunta se eles podem fornecer. O grupo desanima, já que não tem nada raro em mãos. Quando o clima começa a pesar, Orhun diz calmamente para não se preocuparem. Ele comenta que ainda guarda vários itens que sobraram da época em que fazia parte do grupo do herói. Ele começa a tirar materiais do bracelete de armazenamento, e todos ficam impressionados com a qualidade e raridade do que ele acumulou. Mas quando ele revela uma escama de dragão negro, o grupo inteiro congela. Era o mesmo dragão que eles enfrentaram no passado, e não conseguiram derrotar. O mesmo monstro responsável pela morte do antigo companheiro deles, Albert. Orhun percebe na hora que mostrar aquilo foi insensível. Ele já se prepara para pedir desculpas, entendendo que pode ter despertado lembranças dolorosas. Mas os outros decidem manter a calma. Fingem que está tudo bem, sem querer fazer ele se sentir culpado. E naquele silêncio cheio de significado, Orhun entende algo importante. Apesar da dor compartilhada e do passado complicado, esse novo grupo talvez não seja tão ruim assim. Esse é o fim do episódio 7. Se inscreve para não perder o próximo.